Glória a Deus em nome de Jesus, amém. Dê boas-vindas aos seus vizinhos, diga bem-vindo a este culto em nome de Jesus. Obrigado pelo tempo especial de adoração, pelo louvor. É isso aí. Glória a Deus. Quero fazer algumas perguntinhas para vocês. Vocês que estão aqui neste culto, quantos de vocês não receberam aquele cartão no qual você vai escrever nome de pessoas que você quer alcançar para Jesus? Você não recebeu esse cartão. Quero saber quantos não receberam. Levante a mãozinha. Temos muitas pessoas que não receberam. Hoje não temos mais. Agora, domingo que vem teremos, pela manhã e à noite. Mas isso não impede que nós sejamos unidos, irmanados naquilo que vamos fazer agora neste mês. Aquele cartão que você já recebeu e que você que não recebeu vai receber, é para que você coloque um nome, ou 2, ou 3 nomes, esse é seu critério, ou faça até uma lista, não há problema, de pessoas não convertidas, cujos nomes você vai estar trazendo aqui neste culto, de quarta-feira, domingo de manhã, domingo à noite, e oraremos juntos pela conversão destas pessoas. Você vai ter o cartão, venha com ele para o culto, levante-o diante de Deus, oremos juntos e você volte com o seu cartão para lá. E durante a semana interceda. Peça a Deus a conversão dos seus queridos que você quer alcançar para Jesus. Deu para entender? Me diga amém. Amém. No dia 28, último domingo de outubro, nós estaremos orando, pregando de manhã, o culto temático só sobre a vida eterna e também à noite. Nós esperamos uma tremenda colheita em nome de Jesus. Agora levante a sua mãozinha, o seu cartão, todos que eu trouxeram para o culto de hoje à noite, e vamos agora interceder, pedir a bênção de Deus. Tem seu cartão aí? Se trouxe, levante, se não trouxe, levante a mão. Você já está convidando, está trabalhando. Gente, é um trabalho para toda a igreja. E eu quero desafiar também os adolescentes, essa gente bacana, adolescentes, os jovens, todos irmanados, em alcançarmos muita quantidade de pessoas novas, para que se cumpra o que disse o Senhor Jesus, para que a minha casa se encha. Amém, amados? Então vamos orar ao Senhor. Levante a sua voz comigo. Bendito Deus e Pai. Coloque diante de Deus as pessoas que você quer alcançar. Ó Deus, que essas vidas venham para Jesus Cristo. Que nós possamos ver os teus milagres acontecendo aqui, Pai. Salvando vidas, Pai, em grande quantidade. Ó Senhor, esses nomes que estão nesse cartão, esses nomes que vão entrar ainda nos cartões, Senhor, toca nessas vidas, nesses corações. Toca no meu coração, no coração da igreja, para que nós vibremos com a nossa unidade em buscar os perdidos para o Senhor Jesus, porque o Senhor tem muita gente ainda nesta cidade. Nós entregamos ao Senhor, nós te agradecemos, te bendizemos pelo que vai acontecendo, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga um glória a Deus e um amém bem forte. Amém. Louvado seja o Senhor em nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia no livro de Juízes. É muito importante que quando nós estivermos orando aqui, representando a igreja, e quando nós terminarmos a nossa oração, às vezes no meio do caminho, pode surgir mais um amém, ou 2 ou 3, eu não estou muito preocupado com isso, mas quando terminamos, o nosso amém tem que ser muito uníssono, de mexer o telhado. Deu para entender? Nós somos um povo bonito, então, deu para entender? Deixa eu ver agora. É isso aí. Porque eu percebo, às vezes, uma oração tão bem direcionada. Aí está terminando aquela oração que a pessoa está nos conduzindo aqui. Amém, 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 amém. O que é isso? É a nossa igreja? Não é não, né? Nós somos vibrantes, diga amém agora. Amém. É isso aí. Juízes. Não é juízo não, é Juízes. Capítulo número 11. De 1 a 11. Juízes 11, de 1 a 11. Tá bom, né, irmãos? Era então Jefté, o gileadita, valente, valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefté. Verso 2. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa do nosso pai, porque és filho de outra mulher.
Então Jefté fugiu de diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se juntaram com Jefté e saíam com ele. E aconteceu que depois de alguns dias, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Aconteceu, pois, que como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté na terra de Dobe. E disseram a Jefté: vem, sê-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim, e não me repelistes da casa de meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim, quando estais em aperto? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: por isso mesmo tomamos a ti, para que venhas conosco, combatas contra os filhos de Amon, e nos sejas por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté disse aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor vos der diante de mim, então eu vos serei por cabeça? Disseram os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos, conforme a tua palavra. Assim, Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e príncipe sobre si. E Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Vamos todos reler o verso 11? Assim, Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo pôs por cabeça e por príncipe sobre si. E Jefté falou todas as suas palavras ao Senhor em Mispa. Amém. Amém. Fuga de rejeição para ascensão. Quero crer que você vai sair daqui nesta noite cada vez mais fortalecido na fé em nome de Jesus. Queira sentar-se, por gentileza. Observe o contexto, um pouquinho do contexto histórico desta situação. No capítulo 10, você tem a sua Bíblia aberta aí, por gentileza. No capítulo 10, você percebe que o povo de Israel fez outra vez o que era amar ao Senhor. Ou seja, buscou outros deuses, adorou outros deuses, constituiu sacrifícios a deuses pagãos e assim por diante. Aí no verso número 7, estou no capítulo 10, no verso número 7, Deus diz que alugou o povo dele para os seus inimigos. Interessante, não deu, foi alugar. Versículo número 7. E os amonitas, que estão agora combatendo com esse povo de Deus, amonitas, são os descendentes de Ló com a filha mais nova. E este povo chamado amonita, Deus tinha orientado que não deveria Israel molestar esta gente. Mas os amonitas sempre se juntavam com outras nações para fustigar Israel e tirar vantagens contra Israel. Por exemplo, capítulo 10, verso 8 e verso 9. Então, naquele mesmo ano, oprimiram e vexaram os filhos de Israel. 18 anos oprimiram todos os filhos de Israel que estavam da além do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. Até os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar também contra Judá, contra Benjamim, contra a casa de Efraim, de maneira que Israel ficou muito angustiada. Era um povo belicoso, sempre criando dificuldades. Aí no versículo número 10, estou no capítulo 10, no versículo número 10, Israel resolve clamar que Deus venha ao seu socorro. Levanta um clamor. E é interessante a resposta que Deus dá. Está no verso 13, observe lá, verso 13. Contudo, vós me deixastes a mim e servis a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Olha o verso 14. Andai,
clamai aos deuses que escolhestes, que vos livrem eles no tempo do vosso aperto. Aí Israel volta para Deus, está no verso 15. E diz assim, olha, disseram, Senhor, nós pecamos. Faze-nos conforme tudo quanto te parecer bem aos teus olhos. Tão somente te rogamos que nos livres hoje, neste dia. Aí vem o versículo número 17. E os filhos de Amon, os amonitas, se convocaram e se puseram em campo em Gileade, e também os de Israel se congregaram e se puseram em campo em Mispa. Já que é para brigar, já que é fazer guerra, vão fazer. Então o povo, verso número 18, os príncipes de Gileade disseram uns aos outros, quem será o varão que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Ele será cabeça de todos os moradores de Gileade. Já que vai haver guerra, queremos saber quem vai começar. Então, aí que vem o capítulo 11 que vocês acabaram de ler. Aí vem a vida de Jefté. Verso número 11, era então Jefté, Gileadita, etc. Agora, rapidamente, preste atenção. Jefté era o único filho bastardo. Então, os irmãos dele disseram, ou seja, o pai dele gerou numa prostituta. E na verdadeira esposa tinha outros filhos. Os filhos, digamos, legítimos, disseram para o filho bastardo, fora, vai embora. Você não vai herdar o que nós temos direito como filhos do nosso papai, você é filho de uma prostituta. E puseram Jefté para correr. Quando Jefté vai embora, ele se une a um grupo de homens levianos e andavam para lá e para cá. Fazendo o quê? Não sei. Agora, os amonitas vão contra Israel. Aqueles cidadãos que haviam concordado em mandar Jefté embora, agora nós temos que buscar esse homem, porque ele é valente. Ele é bom de guerra. Aí vão buscar Jefté. Quando chegam a Jefté dizendo, olha, você saiu, você fugiu, mandaram você embora, dá para você voltar e ser nosso líder para guerrear contra os amonitas? O que ele disse? Bem, vocês me mandaram embora? Por que agora que vocês estão em aperto, vocês vão me chamar? Eu volto com uma condição. Se vocês prometerem que eu serei o líder geral de vocês, o comandante, eu voltarei. Palavra fechada. Firmado esse acordo, aí Jefté levou toda esta aliança, todo esse acordo a Deus. Senhor, olha, o senhor ouviu as palavras deles. Prometeram que eu vou ser chefe dessa turma toda. Então, nesta noite, eu gostaria de abordar com vocês um aspecto que Jefté me faz entender, sentir na minha alma, que tem alcançado muita quantidade de nós. A gente percebe que um homem como este, que é mandado embora da sua casa, foi rejeitado. Você não tem direito de herdar aqui conosco. Fora. Ele foge, rejeitado pelos seus irmãos. E a rejeição de Jefté é causada pelo seu nascimento. Ao fato, ou seja, ele foi gerado por uma prostituta, é verdade que ele é diferente dos irmãos dele, que foram gerados na esposa legítima do seu papai. Então, o fato não pode ser escondido. Você, de fato, é um irmão diferenciado, rebaixado, porque sua mamãe é uma prostituta. E aí Jefté, com essa situação toda, ainda ouve essas palavras dos irmãos dele. Então dizem para ele, fora, você não tem direito de ficar aqui na nossa casa. Aí começa a fuga de Jefté. Meu irmão, há situações na nossa vida
que levam a gente a fugir. E eu gostaria nesta noite de pensar com você o seguinte: será que você, ou na sua casa, ou você mesmo, ou seus filhos, algum descendente seu, porventura não se sente afastado, fugido, porque você tem algumas características que foram colocadas em você pelos seus parentes, pelos seus familiares, ou por alguma pessoa muito chegada que lançou sobre você alguma palavra. E assim como aconteceu com Jefté, ele teve que fugir, você talvez esteja fugindo, ou alguém da sua família esteja fugindo. Como que eu vou saber? Quais as características diferenciadas talvez da de Jefté? Eu vou comentar algumas. Há muita gente que vive sendo rejeitada por causa do seu peso. A obesidade é tão terrível. Se você tiver a oportunidade de conversar com um obeso e ele falar o que ele sente no coração, você não acredita. O trauma, o drama que o obeso sente. As mulheres têm um tremendo medo de ficar obesas. Querem perder peso a qualquer momento, e de qualquer forma, mas não querem ficar gordas. Converse com um homem obeso, converse com uma mulher obesa, e você vai ver o drama desta vida. A rejeição. Não só a obesidade, mas você vai perceber pessoas que são diferenciadas, estão fugindo, por causa da sua cor. Não pode falar, não pode ouvir a palavra negro. Ela ser discriminada, machucada. E às vezes tem que fugir da realidade, ela está com aquele drama, aquela dor no coração, porque falaram de uma cor que ela tem, mas machuca. Cor. Às vezes é a condição social. Eu me lembro de uma história de um pastor, que quando jovem, foi a uma festa com alguns coleguinhas de escola. E reunidos lá, o pastor, naquele tempo da juventude dele, perguntou aos seus colegas: sabe quanto é que meu pai me deu para vir para essa festa aqui? Me deu R$20. Aí, as coleguinhas de escola dele eram todos de um nível superior, financeiramente falando. Aí um falou: meu pai me deu 150, meu pai me deu 200, meu pai me deu 300. Aquele pastor que recebeu só R$20 do pai, falou: meu Deus, eu entrei em mim, nunca me esqueci de que eu sou pobre. Acho que eu vou ver pobre, acho que eu vou morrer pobre. É a dor da rejeição através da condição financeira da família. E palavras. Quem aqui nunca foi vítima de uma palavra que foi colocada, que marcou sua vida, está marcando a sua vida até o dia de hoje? Pare bem para pensar o que Jefté sentiu quando os irmãos dele disseram: olha, você não tem direito de herdar conosco, porque você é filho de prostituta. Que palavra, irmão. E às vezes tem gente aqui sofrendo, porque palavras desse tipo machucaram a sua vida. Talvez não tenham sido essas palavras, mas companhias. Jefté teve que ir embora de casa, e a primeira coisa que acontece com ele, vai se reunir a companhias indevidas. E às vezes nós vamos perceber, diagnosticar, que existe uma rejeição em nós, ou nos nossos filhos, nossos queridos, pelo tipo de companhia que eles escolhem. Companhias que você nunca teria coragem de escolher para eles. Eles escolhem, levantam a cabeça e querem andar com aquelas companhias nocivas. Foi o que aconteceu com Jefté. Será que estamos falando da sua linguagem? Será que você ou alguém da sua casa passa por dramas semelhantes ao drama de Jefté? Ele foi rejeitado por causa do seu nascimento. Mas depois você percebe que o Jefté não só foi rejeitado por causa do seu nascimento, mas a rejeição vem pelo seu comportamento. Esse é um caminho mais fácil de você identificar se a rejeição existe no seu coração ou no coração de algum dos seus filhos, ou do seu pai ou da sua mãe. Então você, através do comportamento, dos comportamentos
que Jefté manifestou como um homem rejeitado em casa, você identifica, você mesmo identifica alguém na sua família que está sofrendo a pressão da rejeição por esses comportamentos semelhantes. Então, quero destacar com você alguns. Observe no verso número 3. Jefté foi mandado embora, e logo a seguir, o que você vai encontrar na vida desse moço aí? Vai encontrar que ele chega lá fora do ambiente da sua família, vai se ajuntar com gente que não é de boa fama. E quando você percebe que um ente querido seu vai se ajuntar com pessoa que não é de boa conduta, você pergunta, mas por quê? Como é que meu filho, como é que a minha filha pode andar com uma pessoa que tem esse comportamento? Como é que minha filha, como é que ela consegue, por que ela vai andar com gente desse comportamento desagradável, reprovado? Ela está revelando o sentimento de rejeição. Está punindo você, chamando a sua atenção, porque ela está escolhendo aquilo para o qual ela foi empurrada, de alguma forma, ela está fugindo, e ela chega lá fora, ela encontra amigas ou amigos num campo comum, que também tiveram problemas em casa. E lá fora, elas se sentem, ou elas, ou eles, se sentem num ambiente comum, se sentem aceitos. Então, não são aceitos em casa, na cabeça deles, mas lá fora eles são aceitos. Então, você agora começa a pensar na sua casa. Você tem algum filho, você tem alguma filha, que sai da sua casa, forma seu grupinho com pessoas que você nunca recomendaria? Esse é um dos sintomas de rejeição. Alguma coisa machucou o coração do seu filho, algo atrapalhou o coração da sua filha, e a juntar-se lá fora com pessoas que você não recomenda, é um sintoma de rejeição que está na cabeça e no coração do seu filho. Se você está me entendendo, me diga um amém, por gentileza. No verso 6 e no verso 7. Porém, Jefté disse aos anciãos, disseram a Jefté, vem e sê-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém, Jefté disse aos anciãos de Gileade, porventura não me aborrecestes a mim, e não me repelistes da casa de meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim, quando estáis em aperto? Eu admiro esta colocação de Jefté. Ele agora está colocando uma sinuca naquelas pessoas que o havia desprezado, que agora querem que ele volte para serem seus líderes. Mas isso quer dizer o seguinte, a pessoa quando é rejeitada, ela tem argumentos para os quais você não tem resposta. Pode procurar. Como é que essa gente respondeu agora para Jefté? De fato, mas agora resolvemos assim. Então, um dos sintomas da rejeição, do comportamento de rejeição, é que a pessoa rejeitada fala para você, diz a você, argumenta com você, de forma que você quase não tem saída. Você fala, é só Deus mesmo, porque o seu argumento não bate com o dela. O argumento do rejeitado é profundamente emocional, e nem sempre você consegue chegar lá. Então, quando você percebe que alguém na sua casa, seu filho, sua filha, estando afastado, e você chega com uma palavra de orientação, de ajuda, de reconquista do seu querido, do seu filho, da sua filha, e ele vai dizer alguma coisa para você, por que ele faz aquilo, você vai perceber que você fica sem resposta para o que ele está falando. É um sintoma de rejeição. É o espírito de rejeição de Jefté. Uma resposta, um questionamento para tudo e ter uma explicação que eu não consigo resolver. É o caráter, é o raciocínio emocional do rejeitado. Uma pesquisa norte-americana de 1993 até 2002 disse que, de rejeição, 30 mil jovens perdem a vida por ano.
30 mil. Esse speed de rejeição no Brasil cresceu naquele período, minha estatística é antiga, viu? 93 para 2002, 30%. E o maior índice, note bem isso aqui, o maior índice de dificuldade, né, rejeição com esses comportamentos, são na cidade de Curitiba e de Porto Alegre. A gente fica pensando, bem, rejeitado é gente que mora lá no Cafundé do Judas, numa cidade pobre, vive nas favelas. Não. Aqui no Brasil provou-se o contrário. Esse espírito de se juntar lá fora com gente que você não aprova. Esse espírito de estar vivendo lá fora de uma maneira que você não gostaria. E que tem argumento, tudo que você não consegue dar resposta, está mais forte nas classes que têm mais recursos. Curitiba e Porto Alegre. Meu irmão, será que isso diz alguma coisa a respeito da sua vida? Será que você identifica na sua casa algum membro da sua família que em dificuldade, que está passando por um tempo difícil, delicado, como este, como aconteceu com Jefté? E a terceira forma de comportamento que Jefté vai ter e que nos assinala, nos indica que existe rejeição na gente ou em alguém da nossa casa, gostaria que você visse o capítulo 11, verso 30 e verso 31. Jefté fez um voto ao Senhor e disse, totalmente deres os filhos de Amon, na minha mão, verso 31, dá para você ler comigo? Aquilo que, saindo da porta de minha casa, me saíram ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor e oferecerei holocausto. Se você ler os versículos 32 em diante, você vai perceber que Jefté foi para a guerra, ganhou a guerra, e quando volta para casa, depois de ter feito esse voto a Deus, a filha dele vem recebê-lo. Alegre, porque o senhor ganhou a batalha, meu pai. Ele falou, minha filha do céu, eu fiz um voto. Eu votei a Deus que, sendo bem sucedido na guerra, ao voltar para casa, primeiro que sair de casa, eu consagrarei ao Senhor. Mas eu nunca pensei que fosse minha filha. Podia ser um cabrito, ser um gato, ser um boi, qualquer coisa. Menos você. E Jefté teve que cumprir o voto dele na vida da filha. Matou-a. Para pensar. Isto quer dizer o seguinte, a pessoa quando é rejeitada, ela sempre procura fazer alguma coisa forte para chamar a sua atenção. Ela quer ser lembrada. Ela quer, de alguma maneira, se destacar. E para poder se destacar, ela faz até coisas inadmissíveis para chamar a sua atenção, para aparecer diante de você e das pessoas como sendo uma pessoa importante. Jefté não fez isso com essa intenção, mas o que ele fez assinala uma das condutas mais perigosas da rejeição, que é a conduta de chamar atenção para si mesmo, custe o que custar, projetar-se, custe o que custar, e acaba fazendo coisas inadmissíveis, como Jefté fizeram. Matou a própria filha. Então você está percebendo, acredito que está percebendo, que nós estamos tratando de um assunto tremendamente delicado para a nossa vida. Quero chamar a atenção de você que é solteiro e que possa ter algum desses sintomas abalando a sua vida. Para você que é casado, para você perceber alguns desses sintomas que foram mencionados, se eles estão acontecendo na sua vida, nos seus descendentes. Para que você fique alerta, percebendo que de fato existe um comportamento rejeitável na vida dos meus parentes, dos meus queridos, talvez da minha filha, talvez do meu filho, quem sabe em mim mesmo, quem sabe no meu cônjuge, mas esses sinais estão também na minha casa. Podem ser sinais de rejeição. Vamos repeti-los? Rebeldia. Rebeldia, fala rebeldia. Amizades comprometedoras. Obesidade.
drogas, preguiça, alcoolismo, sexo ilícito, e vai por aí fora. São sintomas, são situações que as pessoas abraçam para dizer a você: estou aqui, eu tenho alguma coisa contra o que você fez, contra o que você é, eu estou aqui, estou chamando a sua atenção. Então, dentro da sua vida, meu irmão, pessoal, ou na sua vida como marido, ou como mulher, esposa, ou como pais, vocês devem estar atentos a esses sintomas que podemos estar dizendo para você: existe rejeição nesta pessoa, existe rejeição no meu filho, existe rejeição na minha filha, e nós precisamos sair dessa situação em nome de Jesus. Agora, graças a Deus, irmãos, que este espírito de rejeição com que nasceu Jefté, e depois foi solidificado pelo seu comportamento, tem cura. Graças a Deus, esta fuga pode ser transformada em livramento. Diga, fuga transformada em livramento. Ou seja, Deus pode pegar essa situação na sua vida, ou na vida de algum ente querido seu, da sua casa, alguém que você conheça e que é próximo a você, que está fugindo através desses canais que fomos mencionados aqui, e outros que são semelhantes. Deus pode, nesta fuga para o mal, Deus pode transformá-la numa fuga para a grande ascensão, para a grande vitória. Louvado seja o nome de Jesus. Foi o que aconteceu com Jefté. Ele não ficou jogado lá para as cobras. Ele foi lançado fora. Ele vivenciou o drama e a dor da rejeição. Mas você percebe no capítulo 11, verso 2, não herdarás na casa do seu pai porque és filho de outra mulher. E a diferença está no verso número 11. Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo pôs por cabeça, príncipe sobre si. E Jefté falou todas as palavras perante o Senhor Deus. Saindo da rejeição, saindo da fuga que leva você ao mal, à desgraça, à perda, para uma grande ascensão de poder, de realização, pelo poder do nome do nosso bendito Deus. É possível. Todo espírito de rejeição pode ser cancelado, e aquela situação de fuga, que é uma maldade na vida de alguém, da sua vida, ou dos seus familiares, Deus, pelo seu Espírito Santo, pode transformar em tremenda e poderosa vitória, em nome do Senhor Jesus. Quais são os caminhos para haver esse livramento transformador da vida jogada pela rejeição e da fuga? Quais são os caminhos que nós encontramos nesse texto que mostram para nós como Deus pode libertar e como Deus pode trazer à tona para curar e transformar a sua fuga de maldade em fuga de vitória em nome de Jesus? Então, quero chamar a sua atenção aqui. Verso número 2, nós lemos. Agora, quero que você leia comigo o verso número 11, mais uma vez, por gentileza. Lê lá. Assim, Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça, príncipe sobre si, e Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Diga assim, falou todas as palavras. Vamos repetir isso aí? Falou todas as palavras. A primeira coisa que traz livramento da situação vivenciada pela rejeição ou pela fuga é o poder das palavras. Às vezes, nós não podemos avaliar o quanto que o que nós falamos tem poder. Mas a palavra tem um poder tremendo. Assim como os filhos, melhor, vamos dizer, os irmãos de Jefté, usaram palavras para colocá-lo fora, agora as palavras que entram no seu coração são de soerguimento, ele não apenas ficou com elas, ele foi com essas palavras diante de Deus. Então, nesta noite, se você tem na sua vida, se você tem na sua família, pessoas que são escravas, judiadas, sofredoras, por palavras que foram lançadas, por comportamentos inadequados, por embriaguez, por alcoolismo de qualquer forma, por drogas de qualquer natureza, por paixão sexual perdida, seja o que for que esteja acontecendo na sua família,
você vai trazer esse espírito de rejeição diante de Deus e vai quebrar o poder dessa palavra em nome de Jesus. É como Jefté fez, pegou agora palavra contra palavra, mas agora eu vou consagrar essas palavras diante do Senhor. No lugar de eu viver uma vida jogada lá fora, fugindo, por causa das palavras que me disseram de maldição, eu agora trago perante o Senhor palavras de vitória, palavras de bênção, bendito seja o nome do Senhor. Então você vai colocar diante de Deus toda palavra, toda situação, todo nicho que indique rejeição e fuga má. Você vai colocar diante de Deus e dizer, cancelo o poder dessas palavras em nome do Senhor Jesus. No livro de Provérbios, capítulo 21, no capítulo 18, no versículo 21, diz, vida e morte estão no poder da palavra. Vamos repetir isto? Vida e morte estão no poder da palavra. Então, leve uma palavra de bênção. Cancele a palavra de maldição. Repito, leve uma palavra de bênção. Rejeite, cancele a palavra de maldição. Ponha diante do altar do Senhor palavras de vitória para a vida do seu filho, para a vida da sua filha, para a vida dos seus pais. Coloque no altar do Senhor. Quebre a maldição das palavras anteriores. Abrace a bênção que virá em nome do Senhor Jesus. Isto é o caminho número 1. A segunda forma de livramento não é somente você vir com oração de palavras de poder, mas palavras não só que rejeitem a fuga, mas você vai palavras que tragam realização, acontecimento bom, vitória, no lugar de maldição. Então vou repetir. Palavras que tragam realização, vitória, no lugar de fuga e de maldição. Então não somente você cancela palavras ruins, tome posto as palavras boas, mas você crê que Deus tem o poder de fazer transformação naquela fuga, naquela situação, naquela rejeição, para que a pessoa volte, cresça, seja encontrada, abençoada, mesmo tendo saído pela fuga. Agora ela volta com vitória, como o Jefté voltou, subindo e crescendo para a glória do nome do Senhor. Como é que nós fazemos isto? Então, pelo cancelamento, pela colocação de palavras diante do Senhor, mas eu gostaria de dizer para você alguns exemplos de pessoas que realmente tiveram fugas que você nunca poderia imaginar que viesse na vida delas. E como que estas fugas foram transformadas em ascensão, em vitórias. Eu gosto da Bíblia por isso. Porque Deus não esconde essas coisas. Ele as coloca claras perante nós. Por exemplo, o próprio Filho de Deus, Jesus. Jesus teve que fugir, ele foi expulso da cidade de Nazaré. Parou para pensar? Expulsaram Jesus de Nazaré. Uma vez estava no monte com várias pessoas, quiseram jogá-lo num precipício, num abismo, ele teve que passar debaixo do braço da turma e dar o fora. Mas por sair expulso, fugitivo da cidade de Nazaré, ele começou a visitar as outras cidades, pregar nas outras cidades. A fama dele cresceu. Nazaré perdeu, as outras cidades ganharam, o mundo ganhou a salvação através de Jesus Cristo. Expulso, subiu. Fala assim, expulso, subiu. Deus tem poder para fazer isso na sua vida e na sua família. Pense bem na fuga de Davi. Davi também foi expulso. Ele estava lá no campo, cuidando de ovelhas. Não esperava, foi chamado para levar lanche para os seus irmãos que estavam na guerra. Vai para a guerra, toma uma decisão fora do seu tempo. Que negócio é esse de haver quem esteja afrontando o Deus de Israel? Eu vou lá, vou acabar com esse sujeito. Aí Saul falou, rapaz, que é isso? Você é um menino. Pega a minha vestidura então, põe aí uma proteção contra o peito, etc, etc. Vai lá guerrear. Quando Davi colocou a proteção de Saul, eu falei, eu não vou sem andar com isso não. Aí virou para o gigante e falou, você vem com espada, mas eu venho a você em nome do Senhor dos Exércitos. Mandou uma pedrada na cabeça do gigante. Está certo? Mas isso acendeu o ciúme de um homem chamado Saul. Quando Davi estava lá no palácio, até tocando harpa, porque um espírito mau atingia a vida de Saul, leia no boletim de hoje. A igreja que louva,
dá valor à música. Olha, coisa importante. Até os demônios têm que fugir. Eu já contei para vocês a minha primeira experiência com demonologia forte. Vou repetir para alguns que não me conhecem ainda. Eu tinha uma senhora na nossa igreja em Campinas, que um dia o marido dela me telefonou. Irmãos, incrível. Falou, pastor, o senhor podia vir aqui orar pela minha esposa? Eu falei, por quê? É porque ela está cantando modinha de carnaval. Eu falei, não diga. Era violinista da igreja, irmãos. Estou cantando modinha de carnaval. Lá vou eu. Para você ter uma ideia, depois da reunião, eu convoquei todos os diáconos, naquela época tinha diácono, né? Venham todos para minha casa que eu estou apavorado. Bom, chego lá, aquele irmão que era diácono da igreja, ela é esposa de diácono, reuni a família, a esposa, ele, 2 filhas. Falei, pois é, pastor, minha esposa está cantando modinha de carnaval. Eu dei um pequeno conselho e fui orar por ela. Meu irmão, quando eu fui orar, os demônios vieram sobre aquela mulher. Depois ela me revelou, ela era mãe de santo, e 3.000 demônios se apossaram dela naquela hora. Falei, meu Deus do céu. Irmão, ela virou, honestamente, virou uma índia, com uma machadinha na mão, chegar perto de mim, na minha cabeça, no tempo de abrir minha cabeça com a machadinha invisível. Eu fiquei assim, irmãos, de medo, verdade, de medo. Não sabendo mais o que fazer como pastor, que não sabe o que fazer com o demônio, o que eu fiz? Pensei, há poder, sim, só no sangue de Jesus, há poder. Vamos cantar, irmão, vamos cantar. Há poder. Aí eles começaram a cantar comigo. Daqui a pouquinho a mulher possessa está cantando. Olha que maravilha. O louvor, mesmo com medo, mandou 3.000 demônios para o inferno. Esta mulher depois me escreve, fala comigo com a minha esposa, pastor Ari, no dia que o senhor foi na minha casa, olha o que o senhor libertou. A mim, o senhor não sabia? Eu fui mãe de santo nesta cidade. 3.000 demônios não resistiram ao louvor que o senhor levantou. Olha, 3.000 demônios. Com um louvor. Há poder no sangue de Jesus. Davi está lá no palácio, tocando a harpinha dele. E os demônios na vida são, fora. Uma palavra para você. Dê muito valor ao louvor na sua igreja e na sua vida pessoal. Vou repetir. Cante, irmão. Louve a Deus. Levante sua mão. Faça acontecer. Porque há poder no louvor. Há poder. E Davi, com esse poder, lá naquele palácio, desperta o ciúme de Saul. Saul começa a jogar a lança para matar o Davi. Ele é expulso. Ele foge para não morrer. Mas na fuga, o pessoal percebe, vai se juntando, a história anda, e Davi é promovido a rei de Israel. Fuga. Poderia ser um homem jogado na sarjeta, mas Deus virou a fuga maldita para a fuga abençoada em nome de Jesus. Você não tenha medo de trazer você diante de Deus para escapar da maldição, da rejeição, de uma fuga que você tenha, ou que alguém da sua família tenha, em qualquer situação que precisa ser libertada, porque o Espírito Santo de Deus pode transformar a fuga, a rejeição, em grande bênção em nome de Jesus. Falo sobre você a vida de José, mencionado hoje pela manhã pelo pastor Rogério. José teve que fugir dos seus irmãos, eles tramaram contra ele, dos seus pais, foi jogado como escravo no Egito, expulso, fugitivo. Mas lá no Egito, em algum tempo, Faraó teve um sonho, ninguém interpretava. José tinha experiência em interpretações lá no presídio, com 2 homens que sonharam, contaram para ele interpretou, e conforme a sua interpretação aconteceu, opa, lá na cadeia tem um camarada que interpreta sonhos. Adivinha quem é que vão buscar? José. Ele vem, interpreta o sonho de Faraó com sabedoria, e diz, olha, eu não sei, mas ele sabe. E vou dizer o que está acontecendo.
interpretou os sonhos de Faraó, sendo um jovem expulso, fugitivo, da sua casa. Quando ele acabou de interpretar, Faraó falou assim: por acaso existe alguém no meu reino com o espírito que tem esse rapaz? De agora em diante, ninguém mexerá uma palha neste império sem primeiro ter autorização do José. Ele é maior do que todos, exceto maior do que a mim, no meu trono. E José saiu da masmorra, saiu da fuga miserável, levantado em ascensão para o segundo homem mais importante do Egito. Diga: louvado seja Deus. Deus pode transformar a sua rejeição. Deus pode transformar a sua fuga em grandes vitórias, em grandes bênçãos para o nome bendito do Senhor Jesus. Ou mais uma. Pense no povo judeu. Gente, no ano 70, o general Tito praticamente destruiu o templo de Jerusalém, expulsou os judeus, eles começaram a andar pelo mundo afora. Eles estiveram em várias nações, não apenas na Alemanha, mas em várias nações. Em todo lugar que o judeu se juntava, ele era expulso, rejeitado, até chegar ao máximo. Chegou lá na Alemanha de Hitler. E foi de tal forma rejeitado, expulso, caindo no colo de Hitler, que ele mandou matar 6 milhões de judeus. Agora, olha hoje, são passados 70 anos. Veja a diferença com o Brasil. 70 anos, Israel, em 70 anos, se torna a nação de primeiro mundo. Tão forte, tão organizada, de tanto recurso, como os Estados Unidos da América do Norte. E nós estamos aqui 500 anos, a centenas de léguas de distância da vitória que Deus deu ao judeu, pelo poder do Espírito Santo de Deus. De inferno, de expulso, de fugitivos, para um povo de liderança mundial. Louvado seja o nome de Jesus. Então você, nesta noite, saiba que apesar da rejeição, dos sintomas de comportamento de rejeição, das dores pela rejeição, das dificuldades que a gente enfrenta por ouvir palavras que não deveriam ter sido ditas, seja por que for, nos lançamos ou na droga, ou no sexo, ou em companhias indevidas, caímos lá fora no que é mal. Deus pode trazer tremendo livramento e transformar sua rejeição e sua fuga em ascensão para o louvor e glória do nome de Jesus. Esta é a palavra de Deus para você nesta noite. Queria fazer uma pergunta para você. Eu queria chamar você para considerar o seguinte. Você sabe da sua pessoa e da sua família. Se você percebe, você acredita, você agora percebe, abriu a leque, abriu a mente. Gente, eu estou com um problema de fuga, estou com um problema de rejeição na minha família. Se você já percebeu isto, eu vou querer orar com você daqui a pouco. Talvez você não só já percebeu, pode ser em você, talvez você tenha sido vítima até hoje de rejeição, você tenha fugido de muitas coisas, talvez por palavras que tenham dito a você, talvez por causa da sua cor, talvez por causa das companhias com que você anda, talvez por causa de palavras de maldição que julgaram contra a sua vida, talvez não só pela sua cor, pela sua palavra de maldição, mas pela sua condição social. Você percebe que alguma coisa machucou você, ou está machucando alguém da sua família? Há companhias indesejáveis na vida de algum parente seu, de um filho, de uma filha, companhias que não são devidas? Você percebe argumentos para os quais você não tem resposta? Vou abrir um parênteses. Eu atendi há pouco tempo, questão de uns 2 meses atrás, uma família. Um pai, mãe, 2 filhas. Esses pais conversaram comigo porque uma das filhas optou pela homossexualidade, pelo lesbianismo. Então eu falei, eu quero ter uma conversa só com essa jovem. E deixei que os pais saíssem e conversei com ela. Conversei com a família. Será que ela viraria para conversar só comigo, só nós dois, sobre o problema que ela enfrenta?
Vem. Conheço minha filha. Ela vem. Então marquei o encontro. E ela veio mesmo, irmãos. Eu perguntei a ela algumas coisas. Minha filha, diga uma verdade para mim. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Eu disse, creio. Você crê que a pessoa que se dá a homossexualidade está condenada nas Bíblias? Creio. Está condenada. Condenação quer dizer que você vai passar a eternidade no inferno. Você crê no inferno? Creio. E você não gostaria de se libertar dessa situação? Não. E como é que você entrou nessa situação? Uma amiga me influenciou, eu vi que é bom, eu quero pagar esse preço. Tem argumento? Não tem mais. Quando você percebe alguém num comportamento indevido e tem argumentos que você não tem, para o qual você não tem resposta, aí está a rejeição. Você tem o poder de quebrar essas palavras hoje em nome de Jesus. Você tem isso na sua casa? Ou coisa parecida com isso? Palavras negativas, expulsão, praga, algo parecido, sexo, alcoolismo. Vou dizer uma coisa para você. Deus transforma. Vou repetir. Deus transforma. Vou repetir. Deus transforma. Então eu quero que você se levante agora. Em primeiro lugar, toda pessoa que identifica qualquer situação dessa natureza em sua vida ou na sua família e quer uma oração de libertação nesta noite, fique em pé, por gentileza, em nome de Jesus. Você identifica na sua família ou em você alguma situação desse nível? Levante-se em nome de Jesus. Irmãos, dê uma olhada nisso. É duro. Nós vamos cantar um louvor. E na medida que isso estiver falando ao seu coração, eu quero que você venha aqui à frente. Vamos nos ajoelhar diante do Senhor. Vamos pedir misericórdia dEle. Vamos dizer, Espírito Santo de Deus, o Senhor tem poder para transformar esta situação da minha casa em grande vitória, em nome de Jesus. E você vai comigo nesta noite rejeitar toda palavra de rejeição. Você vai cancelar e vai declarar todas as palavras de vitória diante do Senhor, como Jefté fizera, para louvor, para a glória do nosso grande Deus. Amado irmão, vamos falar mais uma vez. Faz em mim o teu querer. Fala aí. Teu querer. Vamos orar ao Senhor. Você que está aí no seu lugar, vai orar também a Deus agora. Você que veio aqui à frente, vamos colocar de Deus várias situações. Nós vamos orar agora, cancelando toda rejeição, toda fuga, tudo aquilo que tem atrapalhado, machucado, diminuído, inferiorizado, bloqueado a alegria do Evangelho na sua vida. Nós vamos rejeitar agora toda palavra, todo comportamento inadequado, e vamos declarar, tomar posse da palavra de Deus, do poder da sua palavra na nossa vida, em nome de Jesus. E vamos declarar, Espírito Santo, o Senhor tem poder para mudar. É isso que importa. A igreja está junto, me diga amém, por favor. Amém. Então vamos orar. Eu vou orar, você repita. Senhor Deus e Pai, diante do Senhor nós nos colocamos. Estamos aqui no teu altar, Senhor, porque estou enfrentando na minha vida, ou na vida da minha família, e agora só entre vocês, diga o nome da pessoa a Deus, por favor. Por que você está aqui? Em favor de quem? Diga, Senhor Deus e Pai, agora em nome de Jesus, todas as palavras de rejeição, todos os comportamentos de rejeição, de fuga, seja no sexo ilícito, seja na preguiça, na rebeldia, em companhias indesejáveis, tudo que nos faz fugir e achar argumentos para defender a nossa fuga, nesta hora, eu ponho diante do Senhor, levo até a cruz do Calvário e quebro agora o poder de
todos esses comportamentos, de todas essas palavras malditas, quebra agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. E agora, meu Deus, vamos toda a igreja orando, e agora, meu Deus, eu venho ao Senhor também em nome de Jesus, para tomar posse de uma grande transformação. O Senhor vai erguer essas pessoas que eu estou trazendo perante o Senhor. O Senhor vai mudar a história dessas pessoas. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. O sangue de Jesus é poderoso para mudar a situação, para transformar a fuga, a rejeição em grandes vitórias. O Senhor tem esse poder. Então agora, meu Deus, eu te entrego a minha família, a minha vida, meus filhos, diante do Senhor, não só quebrando toda maldade, todo comportamento inadequado, toda fuga, todo alcoolismo, estou quebrando agora, mas estou tomando posse de uma vitória muito grande, extraordinária, que o Senhor vai trazer para a minha casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. E agora, Espírito Santo de Deus, todos vocês falem isso comigo, por favor. E agora, Espírito Santo de Deus, só o Senhor tem o poder para fazer essas mudanças. E eu estou clamando agora, que o Senhor interfira na minha vida, na minha casa, nos meus familiares, para que essa mudança aconteça, pelo poder do Senhor. Eu creio, tomo posse agora, recebo pela fé, esta vitória na minha vida, é a minha oração, em nome do Senhor Jesus.